vem aqui comigo, tá? Então, China pautada na abertura econômica, aproximação com os Estados Unidos. Começa com Nixon, mas Jimmy Carter vai bater o martelo, tem até uma visita do Deng Xiaoping a Washington, cara, pensa, né? Isso, imagina a União Soviética nesse momento. A União Soviética fechada, né? Fechada ali no seu mundo, né? No mundo do lado leste do planeta, sem abertura nenhuma. Aí os chineses rompem isso e vai até o Ocidente conversar com os americanos, com os estadunidenses. Olha que cenário que está se implantando. Isso leva um distanciamento à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que tinha uma economia totalmente fechada. E Deng Xiaoping muda a chave literalmente. Você sabe por quê? No momento que ele se aproxima dos Estados Unidos, as empresas estadunidenses começam a se instalar na China, muitos chineses começaram a ir para os Estados Unidos estudar. Então imagina, né? Começaram a ter contato com tecnologia, começou a ter contato com a cultura ocidental. Então eles estudavam nos Estados Unidos e voltavam para a China com conhecimento. Até hoje acontece isso, tá? Até hoje o governo chinês financia a ida de estudantes para todos os lugares do mundo, para várias universidades, para ter contato com tecnologia e voltar para a China e aplicar lá no país, tá? Essa era uma política que até o governo do PT tentou implantar com Ciências Sem Fronteiras. No momento foi show de bola, depois o Ciências Sem Fronteiras deu uma queda e desapareceu de vez. Mas era um programa muito parecido com aquilo que a China faz até hoje, de financiar estudantes para que esses estudantes estudem nas melhores universidades e voltam para aplicar a tecnologia ali. Tá, esse momento aqui, tá, vai praticamente ratificar algo que já estava tenso. Já estava tenso entre União Soviética e China. Nós tivemos uma guerra na fronteira. Não foi uma guerra de grandes proporções, mas teve um momento tenso entre China e União Soviética. E depois essa aproximação com os Estados Unidos ratificou de vez. Olha aqui a capa da Time. Capa da Time, tá? Ó, aqui, capa da Time. Aqui é o Deng Xiaoping, né? E olha aqui, ó, The Next China, tá? Então, a próxima China. Que China é essa que está se abrindo para o mundo? Que China é essa? O que a China tem para oferecer para o mundo? É um ponto importante que vai desenhar os próximos passos da grande China. Vem cá, o que a China oferecia? O que a China oferecia naquele momento? Mão de obra barata. Ausência de sindicato. Imagina, o sindicato nos Estados Unidos ele é muito atuante, né? Você tem ali luta por direitos dos trabalhadores nos Estados Unidos. Além de salário, você tem outros direitos, como carga horária, tem pressão do sindicato. Na China não tem. Aí nós temos o quê? O mercado consumidor chinês. Então, se essas pessoas estão recebendo um salário, isso vai gerar um mercado consumidor. Consequentemente, essas pessoas vão poder comprar os produtos das empresas estadunidenses instaladas lá nas zonas econômicas especiais. Sem regras ambientais. Pode poluir geral. Polui geral que os chineses não estão nem aí. Se a gente volta lá na década de 90 do século passado, gente, Pequim era uma das cidades mais poluídas do mundo. Depois das Olimpíadas que aconteceu em Pequim, aí vai mudando toda essa relação da China com as questões ambientais, mas ainda é tensa. A China demorou anos e anos e anos para aceitar o protocolo de Kyoto, não assinou o protocolo de Kyoto, que o protocolo de Kyoto, pessoal, foi assinado em 1997 em Kyoto, no Japão, e tinha como objetivo diminuir a emissão de gases do efeito estufa. A China e os Estados Unidos, não vou assinar isso não. Então, gente, você tinha 4 fatores aqui que levavam as empresas a se instalarem lá. Mas, gente, os chineses são punk, cara. Você sabe o que eles fizeram? Ó, pensa. As empresas começaram a se instalar lá, ganhar dinheiro. Evasão de divisas, né?
Pensa, a Nike, vamos fazer o cenário Nike, se instala na China, começa a produzir. O design, a parte financeira, a parte de marketing continua nos Estados Unidos. E ali, a mão de obra, as terceirizadas produzindo os tênis e tal. A Nike pegando os dólares e enviando para os Estados Unidos, gerando emprego na China. Você sabe o que os chineses começaram a fazer? A copiar a tecnologia. Então pegava lá os tênis e fazia o tênis o Mike, entre aspas. Aí pegava a tecnologia da TV, do celular mais para frente, né? E começava a roubar a tecnologia dos Estados Unidos e produzir na própria China. Aí as empresas dos Estados Unidos falaram, o quê? Você acha que eu vou ficar aí? E aí teve uma debandada de empresas estadunidenses da China, se instalando em outras áreas. Por exemplo, em Bangladesh, no Vietnã, no Camboja, no Laos. Né? Esses países da Indochina passaram a receber essas empresas estadunidenses. É só você ver teu tênis. Né? Se você tem um tênis Nike ou outra marca, aí, Adidas, e olhar a etiqueta, com certeza vai estar Vietnã, vai estar Bangladesh, Laos, e a China passa a ter as suas próprias empresas de tecnologia, já na China do século XXI. Aí nós temos as marcas chinesas, como a Xiaomi, como a Caoa, né, que veio para o Brasil como a Cherry, que veio para o Brasil como Caoa Cherry, é uma das maiores empresas automobilísticas do mundo. Você tem a Huawei, que é líder no 5G no mundo. Então, as empresas chinesas pegaram o know-how estadunidense, transformaram, trouxeram essa galera de volta, né, os chineses que estudaram em outros países para a China, começaram a produzir a sua própria tecnologia. Hoje a China, por exemplo, tem as grandes plataformas de e-commerce, de marketplace do mundo, como nós temos o Alipay, né, o sistema de pagamento que é um dos maiores do mundo, como a AliExpress, né, o Alibaba, que são as grandes marketplaces hoje globais, junto com a Amazon. A China, por exemplo, não depende do sistema de pagamento SWIFT, tem o seu próprio sistema de pagamento. Toda essa evolução chinesa é por conta dessa troca de tecnologia que ocorreu no momento que as empresas se instalaram lá. Tá? Aí as empresas começaram o quê? Sair da China. Tá. E aí vai inaugurar um outro momento da China, que é a guerra comercial. No momento que os Estados Unidos começam a perceber o quê? Poxa, Jean. Poxa, Jean, não, né? Poxa, a China está na balança comercial em relação aos Estados Unidos, ela está sempre com superávit. O que é um superávit? Ela faz o quê? Ela exporta mais do que importa. Então, ela está lucrando mais. Então, China e Estados Unidos têm essa relação desfavorável para os Estados Unidos. Tá, mas os Estados Unidos não ligava tanto para isso, Né? Se você pegar ali década de 90, a China já estava com um poderio econômico grande. Início do século XXI, poderio econômico grande. Mas a crise da bolha, que aconteceu em 2008, né, uma crise dos bancos, a crise da bolha imobiliária, isso enfraqueceu a economia estadunidense. Foi aí que os Estados Unidos falou, poxa, essa relação econômica com a China está prejudicando a gente. Os dólares estão saindo e não estão entrando. E aí, quando nós tivemos a eleição de Barack Obama, isso começou. Então, todo mundo acha que quem foi responsável por toda essa guerra comercial entre China e Estados Unidos foi o Donald Trump. Não, Barack Obama já dá início a isso. Claro que o Trump é muito mais foguetório, né? As suas palavras, as suas tuitadas causavam muita instabilidade das relações China e Estados Unidos. O Barack Obama,
ele era mais contido nas tratativas com os chineses. Já o Trump era linha dura. Ele pensou em até barrar o TikTok dos Estados Unidos, que é um aplicativo chinês, porque na teoria da conspiração que o Trump sempre tinha na sua retórica, na sua fala, é que o aplicativo chinês roubava informação do povo americano e estava mudando o perfil de consumo do povo americano, induzindo eles a comprarem somente produtos chineses. Então ele até, claro que isso não virou, né? Não virou, mas ele causou todo um terror aí na área de tecnologia. Aí nós temos o Biden. Também, se você acha que o Biden, né, o Bidenzinho, paz e amor, não. Ele vem da mesma retórica do Barack Obama. E se a gente pensar aqui, vem aqui comigo. Barack Obama é o quê? Democrata. Trump, republicano. Biden, democrata. E quando nós falamos de relações internacionais, tem o mesmo viés. Eles podem ter pensamentos em relação à sociedade estadunidense distinta. Um ser mais conservador, um ser mais progressista na pauta de costumes. Mas quando nós entramos num debate econômico, eles seguem uma única linha. E desde Barack Obama até Joe Biden, essa palavra aqui rege os seus posicionamentos. Vem cá. Rege os seus posicionamentos, que é a desglobalização. O Trump era muito mais enfático. Esse negócio de globalização só favorece a China no olhar trumpista. Então ele falava o seguinte, olha, eu vou proibir isso, eu vou aumentar isso, os subsídios, por exemplo, para importações de produtos chineses. Então esse produto vai ficar mais caro. Ele pressionava países como o Brasil a não adotar tecnologias chinesas. Ele se aproximava cada vez mais de países estratégicos que impactariam a China. E o Biden segue na mesma linha, pautada nesse processo de desglobalizar o mundo. Então, um mundo mais fechado dentro dos seus países. E a própria China, né, também deu passos atrás. Ela diminuiu a sua dependência de economia, de exportação, para fortalecer o mercado interno. Você sabia disso? Então, ela desacelerou, principalmente na segunda década do século XXI, 2011, 2012, 2013, ela começa a dar uma desacelerada para fortalecer a economia interna. Mas agora ela fortaleceu a sua economia interna, gerou mais mercado consumidor, consequentemente, o que ela está fazendo agora, nesse exato momento? Expandindo para outras áreas, e aí eu vou falar para vocês daqui a pouco. Tá, qual que é o cenário que a gente tem hoje? Então, volta aqui. Então, nós temos esse cenário, que é o cenário de atração, depois nós tivemos um ruído, que é a guerra comercial, e um processo que está estabelecido, que é a desglobalização. Mas vem cá, qual que é esse cenário 2 que é importantíssimo? Né? E qual é o comportamento da China? Primeiro, nós temos a questão da pandemia. A pandemia, que dizem os cientistas, surgiu num local específico lá, né, que é um mercado de peixes da cidade de Wuhan. E de lá se espalhou rapidamente para o mundo inteiro. A China conseguiu conter a dissipação desse vírus em seu território, não teve o impacto que os Estados Unidos teve, que o Brasil teve, que a Europa teve quando o coronavírus chega até nessas regiões. A China conseguiu conter, claro que ela teve alguns momentos de surto, mas a sua política de Covid zero, né, é absurda, de cercear os direitos mesmo, as pessoas têm que ficar trancadas, você tem drones, né, pedindo para as pessoas voltar para casa, você tem leis rígidas, e você tem o Partido Comunista Chinês que chega junto. Se você for contra aquilo que ele fala,
você vai ser preso. Tá? Então, a pandemia ela vai impactar mais o cenário global e menos a China. Tá? Eu estou falando impactar em número de mortes advindo aí do coronavírus. Aí nós temos a guerra comercial, né, que são essas tratativas principalmente com os Estados Unidos. Lembrando, os Estados Unidos não quer cortar relações econômicas com a China. A economia estadunidense é totalmente dependente da China e a China necessita dos Estados Unidos. Qual que é a questão? Que os Estados Unidos querem um equilíbrio maior, um equilíbrio, e não um total desequilíbrio que há nessas relações, tá? A guerra comercial é essa, beleza? Volta aqui. E a guerra na Ucrânia? Aqui é um ponto-chave, porque a guerra na Ucrânia leva um comportamento aqui bipolar, um comportamento bipolar da China. E isso vai reger o seu comportamento geopolítico.